filme e usar a obra dele justamente para conversar sobre isso, sobre se conectar com outras pessoas. Durante todo o filme, obviamente, o último quadro, que é Os Amantes, é o mais óbvio que aparece, mas durante todo o filme eu tentei fazer alguns tableau vivant escondidos, alguns até usando só o som. Então, eu sou um pintor que eu acho maravilhoso, sempre gostei e eu quis muito usar ele para fazer o nosso filme. Sobre a mudança estilística dos personagens, principalmente a menina, a mudança é bem intencional, sabe? Eu acho que a ideia da mudança era gerar esse desconforto mesmo, para retratar o processo dela sendo associada à televisão. Então, ela sendo dominada pela própria linguagem. Então, a própria linguagem, além do apresentador claramente dominando ela, a própria linguagem do filme está dominando ela também. Então, a ideia que a gente fez desse recorte, né, que é o momento do talk show ali, que esse trecho bem recortado e a variedade de estilo, foi exemplificar não só na narrativa, mas na linguagem do filme dela sendo controlada, cada vez mais colocada dentro daquele mundo, dominada por aquele ambiente, e a partir do momento que ela vai cedendo, vai se linearizando e vai construindo uma coisa mais orgânica, entendeu? Então, a ideia foi mais ou menos essa, sair do conflito e indo à aceitação, meio nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Bom, eu vou começar a falar, mas também, se vocês quiserem contribuir, falando sobre essa construção do medo, talvez com a foto, com o som. Mas foi sempre uma discussão entre nós, assim, se colocar ou não jumpscare, né? Sinto que no cinema de gênero brasileiro a gente é raro assim, a gente assumir que vai colocar um jumpscare num filme, né? E enfim, de uma certa forma, assim, no cinema norte-americano é praxe, assim, no nosso cinema eu sinto que é incomum. E um pouco por isso a gente decidiu ter essa cena, né? Mas também, assim, porque por ser um curta-metragem, que era um filme que a gente sempre discutiu desde o início, que a gente quer que seja um filme de terror, com o pé no terror mesmo, assim. Eu fiz alguns curtas anteriores que eram mais fantásticos, assim, até flertavam com terror, mas esse a gente queria, de fato, trabalhar com medo, né? A gente sentiu que, como é um curta, né? O tempo de narrativa é muito curto, um jumpscare ajudava a pontuar e trazer o espectador, assim, para esse lugar de fetiche com medo, assim, né? E acho que é isso, assim, a premissa do filme sempre partiu dessa vontade de fazer um filme de possessão, né? Num universo extremamente brasileiro, assim, que eu acho que é algo que pelo menos eu não lembro de ter visto, assim, né? Desse universo que é tão presente no nosso imaginário, assim, das possessões corriqueiras, assim, possessões encenadas, né? E como a gente construir isso, né, esse filme de possessão dentro desse universo. Então, aí também essa questão da pentecostal, né? A gente queria meio que atacar todas as religiões, praticamente, sem atacar nenhuma especificamente. Então, a gente criou essa religião, esse culto deles, né, baseado em vários aspectos de algumas religiões que a gente sabe quais são. E a gente criou aquela reza ali, foi tudo inventado para essa religião inventada para criar esse universo deles, né? Então, isso inclusive no longa-metragem está da mesma forma, assim, mesmo. A gente está dando continuidade a essa mesma história, só que transformando num longa-metragem. E, bom, sobre o som, eu vou falar sobre o som, sobre o jumpscare ali. Acho que funcionou, né? Acho que vocês deram um pulo, desculpa e que bom. Contar assim rapidamente que a Gabriela, diretora de arte, ela teve muito cuidado em colocar elementos específicos de cada religião e fez uma pesquisa muito bonita, assim, o trabalho dela é muito bonito.
Eu acho que se a gente for pensar na maneira que as cadeiras são dispostas, que tipo de cadeira, quais são as texturas das roupas, até o tipo de paleta de cores, ela atravessa vários tipos de crenças, e a gente também juntas pensou que podia ser um lugar luminoso, mas em contraste com essa nossa noite prateada, então de que maneira a gente consegue abraçar a escuridão, sendo que nesse território idílico do Jardim Sagrado, ali, né, a princípio não aconteceria nenhum mal, né? Então a gente cria um pouco essa cama de tranquilidade e de beleza para daí pintar com sangue, com o que for. Acho que também passou um pouco por isso. Para complementar aqui, acho que não é atacar religiões, né? É atacar uma atitude, né, religiosa, que é o charlatanismo e a manipulação da fé. Eu esqueci os nomes, Tom, Vitor e Gabriel. Acho que foi até a intenção da curadoria que os 3 curtas e o longa também, eles não têm essa cara regional, né? Eles podem se passar em qualquer lugar, né? Ou seja, o teu é gaúcho, mas pode ser aqui no Nordeste, o teu é mineiro, mas pode ser São Paulo, e o teu também é pernambucano, mas pode ser Rio de Janeiro. Eu acho que foi intencional, né, Edu? De fazer essa... Mais pela loucura total da noite, Sei. Né? Mas coincidentemente são 3 filmes, e o quarto também, né? O que eu queria saber de você, Gabriel, aparece que foi exibido no Festival de Toronto, e não sei se você veio a caráter, porque a tua camiseta do Festival de Guadalajara e o teu boné do Festival de Tribeca. Queria saber como foi a passagem aí do curta, se foi para esses festivais aí também, ou se foi só para Toronto. Para o Vitor, aparece teu nome várias vezes nos créditos, e também de um outro rapaz, que deve ser o teu parceiro aí, né, o outro diretor. Eu queria saber qual foi o que cada um fez, porque você fala que foi muito em grupo, mas o teu nome e o do outro se destacam mais. E queria saber se o teu futuro é seguir pela animação, né, que é um mercado aí que está crescendo muito no Brasil. A gente tem uma deficiência muito grande, né, de bons animadores, e tua animação é muito promissora nesse sentido, né, nesse conceito visual que ela tem, essa mistura de técnicas e tudo. E para o Tom, até uma pergunta assim, o teu curta me lembrou, assim, me trouxe memórias, porque eu também, quando fiz faculdade, eu fiz jornalismo, mas eu sempre gostei muito de cinema, e eu fiz 2 curtas-metragens. E um deles, que foi o trabalho de conclusão de curso, era uma frescura que eu e um amigo meu levamos umas meninas para a loja da minha irmã e fizeram o que se chama de banho de loja, né? Isso há 40 anos atrás. Mas a professora de antropologia viajou na maionese, que era a mulher objeto, como ela está... A gente nem tinha pensado nisso. E o que eu fiquei pensando, assim, além de me trazer essas boas memórias, né, que eu acho que quando a gente está na faculdade, a gente tem muitas ideias, a gente é muito criativo, a gente quer colocar tudo dentro do filme. Mas eu queria saber, assim, é uma pergunta besta, mas o que você quis dizer com o teu filme? Né? Assim, acho que é uma pergunta que se faz, cada um tem a sua leitura, mas assim, eu achei que tem umas coisas muito interessantes, como o Merton falou, a última cena, né, que você recria o quadro do Magritte, mas eu não entendi assim, qual era a tua ideia. Né? É isso que eu falei, a professora de antropologia interpretou o meu filme como a mulher objetificada. Mas não era essa a minha intenção, mas eu queria saber qual era a sua intenção. Bom, a gente vai sempre carregando essas memórias físicas dos festivais que a gente vai, né? E eu gosto de utilizar mesmo essas roupas porque eu acho que vão sempre propondo conversas, assim, tanto, principalmente em espaços do cinema, assim. Mas o Pastrana, depois do Festival de Toronto, passou por Guadalajara, passou por São Francisco, Pastrana, desculpa, não. É que o Pastrana passou no Tribeca, né, que é o nosso curta anterior. Ah, tá. Mas o Bel tá
uma trajetória bem bacana, assim. Depois do TIFF a gente ficou uns 5, 6 meses sem entrar em lugar nenhum. E aí esse ano parece que deu uma deslanchada, assim. E como que está a recepção, assim, de... Sim. Porque eu acho que é isso, é uma linguagem, é um roteiro, é uma história que pode se passar em qualquer lugar, até no mundo, né? A gente teve a oportunidade de ir para Toronto, eu fui para Guadalajara e a gente foi para São Francisco também. E é interessante que o público tem reagido sempre se assusta no jumpscare, mas no geral tem uma reação bem positiva assim, com o filme, e dependendo da região do mundo a gente vê que as pessoas pegam algumas coisas e outras não tanto, assim, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu senti que o público muitas vezes não conseguia pegar que no início do filme as possessões são falsas, né? Já no México, por eles já terem essa cultura, né, mais próxima da gente, mais latina, assim, para eles é muito fácil identificar ali aquele espaço da primeira metade do filme. Então, tem sido muito legal. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, assim, a gente passou no Curta Cinema, mas aqui eu sinto que é o primeiro grande festival que a gente está com o filme, né? Então, talvez até por ser um filme de gênero, assim, a gente estava com uma certa dificuldade de ter uma estreia no festival grande, então achei muito legal de estar incluso assim, nesse programa da competição nacional, um festival que a gente sempre quis participar muito. Sobre a primeira pergunta da colaboração, né? Eu acho que o filme ele é fruto de muita colaboração, assim, e muita, por ser um filme feito na universidade, acaba que a gente acaba pegando um cadiquinho para fazer de cada. Então, não, foram horas e horas de reunião online com eu e o diretor, o Matheus Comparte, desenvolvendo, discutindo, polindo ideia, colocando uma bobeirinha aqui, outra ali, uma brincadeirinha escondida, então bolando essas estratégias. E eu acho que se a gente chegou aqui no festival, nessa mostra nacional, é um pouco por causa disso. E, tipo, do potencial que essa colaboração entre todo mundo. Então não foi aquele... Por ser um curta universitário, a gente tinha a possibilidade de não seguir o organograma natural das coisas, sabe? De cargos tão fechadinhos. Então foi muito nisso, foi nessa naturalidade de ir produzindo e discutindo o grupo todo e polindo a ideia. Então o filme foi ganhando maturidade a partir da colaboração, sabe? Da discussão. E sobre a outra pergunta do cenário, próximas coisas, né? Idealmente eu acho que seria perfeito continuar explorando técnicas, explorando animação, torcer para que apareçam oportunidades, né? Mas que seguindo continuando aparecendo e tipo continuar nessa lógica de experimentar, não experimentar a esmo, mas experimentar e tentar propor coisas novas com essa experimentação, tentar produzir algo interessante, algo que leve a... Você fez cinema, vocês fizeram cinema. Cinema de animação e artes digitais, curso da UFMG. É específico de animação. Isso. Tá. Então você já queria seguir por esse caminho? Sim. Tá. Mas é isso. Achei chique esse curso, nossa. Bom, o que eu quis dizer com Magritte é esse homem que ele está nesse trabalho de escritório. Assim, eu vi minha vida toda meu pai ele sendo explorado nos serviços dele. Ele não teve um curso de graduação, do tipo, então ele sempre fez diversos trabalhos de pegar latinha, de fazer bico, encanador, enfim. E eu acho que, nem sei se quando eu estava escrevendo o roteiro eu pensei de fazer isso de propósito, mas eu sinto que existem trabalhos que exploram a gente a ponto de retirar a nossa identidade, sabe? De fazer a gente se conformar e fazer a gente perder quem a gente é e deixar a gente sozinho.
que é como a personagem inicia a narrativa. Minha intenção com eles cobrindo a pele era justamente para tentar fazer uma metáfora de esse é um mundo que não se permite ter intimidade, é um mundo que não se permite se conectar com a outra pessoa. E daí quando ele vê a pele, os lábios da outra personagem pela primeira vez, ele se encanta por ela, ele fica assustado com aquilo, mas ele se apaixona, ele não consegue tirar aquilo da cabeça. No final, existe uma tentativa de se conectar, mas seja por cultura, por personalidade da personagem, o que você quiser chamar, ele não consegue levar isso a fundo e ele fala que é demais e ela mesma se oferece para eles se cobrirem de novo. Então, acho que daí já vai um pouco também da interpretação que você possa ter das próprias obras do Magritte, um pouco da interpretação que você quer ter do filme. Eu não quero cravar que esse é o jeito certo de ver, mas eu sinto que essa foi parte da minha intenção com a obra, sabe? Bom dia, Pedro Tenório, da Central do Entretenimento. Eu queria começar falando aqui que, assim como no primeiro dia a gente teve os filmes falando sobre amor a uma causa, um ideal, o de ontem foi muito mais sobre medo e as suas consequências. Por exemplo, a gente tem o seu, Tom, que obviamente que eu não sou nenhum entendedor de obras de arte, até pela idade que eu tenho, mas a maneira como eu li o seu trabalho foi justamente sobre o medo de se expor, de se conectar com outra pessoa, e a consequência dele é quando descobre quanto isso pode ser encantador, sabe? Então, eu senti isso no seu, do Matheus, né, que é o da TV. Guilherme. Não, Guilherme não, meu Deus, seu Vitor. Do Vitor. Eu senti que era um medo que talvez não tenha a consequência de ser a solução, a consequência é a aceitação. O medo de se ter envolvido pelas telas, seja televisão, celular. Então, isso é essa visão que eu tive, e você acabar aceitando isso, que isso faz parte da sua vida, da realidade, que é uma coisa que acontece hoje em dia. Inclusive, esse curta tão bonito, acho que podia passar até antes de Toy Story 5, que é a mesma temática, então acho que podia passar lá. E no caso do Véu foi sobre o medo justamente por parte do preconceito, da questão da religião e como o sobrenatural ajuda meio que a causar a libertação. E as perguntas agora direcionando, né? Primeiro pro Tom. Não indo pro lado do Magritte, obviamente, mas eu percebi que a estética do filme, os visuais, até quando eu vi a primeira imagem, quando saiu as imagens lembra muito Ruptura. Eu queria saber se teve algumas inspirações nisso e também em outras obras. E perguntando aqui sobre o Véu, eu queria saber também sobre como é que foi a questão de desenvolver a parte do susto mesmo, porque assim, eu obviamente me assustei, mas eu tenho uma tática que sempre consigo driblar, vamos dizer assim, o susto. Mas como é que está sendo, como é que foi o desenvolvimento dessa parte em si também? Bom, em relação ao Homem Invisível, foi uma coincidência. Talvez eu já tenha visto ele em algum momento assim, daí eu lembrei, posso ter escrito pensando nele, mas não foi de propósito esse. Mas o Ruptura você acertou na música. Eu gostei muito dessa série e ela me inspirou bastante nesse filme, acho que até um pouco na trilha sonora que eu escolhi. E
de deixar toda a estética, todo o aspecto do filme bem quadrado, sabe? Deixar a própria tela quadrada para remeter também à pintura, lembrar quadros em si de pintura, mas também para fazer o quadrado cubículo que ele trabalha. Ele está sempre preso nisso e ele não escapa disso. Também peguei algumas outras referências que são mais sutis, mas isso foi mais para colorização, que no início do filme é bem mais esverdeada a cor que aparece, que é um pouco a cor do sistema. Eu peguei um pouco do Matrix, que foi o que eu pensei. E quando ele vê a enfaixada pela primeira vez, eu pedi para deixar as cores bem saturadas, bem parecido com o que o Almodóvar faz. Mas foi mais nesse aspecto da colorização, essas referências. Então, foi. Sobre a questão do medo, principalmente você falou da aceitação, eu acho que tem um pouco disso, considerado uma aceitação, que o filme é claramente um comentário sobre imperialismo cultural, né, americano. Só que eu acho que ele é um comentário mais do que crítico, ele é um comentário antropofágico. Então ele é sobre entender que a influência existe, sabe? E aí é mais um pensamento meu sobre isso, não necessariamente cravando que você quer interpretar sobre o filme. Mas entender que essa influência existe, ela tem seus problemas, gera suas consequências e nossa responsabilidade, sabe? Então, tem que ter um pouco dessa questão. Sim, e uma coisa também que eu percebi é que quando a gente percebe durante as falas dos personagens, tem sempre uma questão de algum barulhinho, uma segunda voz acima. Eu percebi, quase como se fosse Eu queria saber como é que foi, se foi pensado colocar isso, como é que foi trabalhar para não confundir os nossos ouvidos ali durante o filme. O apresentador americano, ele é animado em inglês, então a gente chamou um dublador para isso. A gente chamou um professor de inglês que fazia narração, e aí ele fez a voz original, e aí a gente usou a voz original para animar, e depois a gente chamou um outro ator para atuar em cima dessa voz original. E aí depois foi o trabalho de mix, de fazer isso funcionar, sabe? De ser perceptível, mas não atrapalhar. Então, mais ou menos a ideia é essa. Nossa, obrigado pela pergunta. Eu vou começar falando e também vou expandir para vocês aqui. Primeiro sobre o medo, né? Acho que é muito boa observação e conexão com os outros filmes da sessão. Acho que eu queria falar muito sobre um medo de quebrar ciclos, né? Quebrar ciclos de tradição, talvez, ou de culturais, assim, né? Eu escrevi o filme com o Jonas, que é meu irmão, né? E nós viemos do Rio Grande do Sul. Nosso pai é músico nativista. Ele é um pai muito amoroso, um pai maravilhoso. Mas a gente cresceu num espaço de nativismo gaúcho, que também é muito rico, né, culturalmente, musicalmente. O Jonas é músico, enfim, nós temos toda essa conexão. Mas também tem algumas questões questionáveis, assim, ou que precisam ser deixadas para trás, né, em relação à masculinidade tóxica, enfim, homofobia e tal. Então a gente queria trabalhar isso no filme, né? Acho que é algo que permeia bastante o meu cinema, assim, essa temática da quebra de ciclo, né, entre gerações. E aí, em relação à pergunta sobre a construção da atmosfera do terror, né? Não sei se você estava falando mais especificamente sobre a cena do jumpscare ou sobre o filme como um todo. Sobre o filme como um todo também, sobre o jumpscare. Tá, beleza. Bom, eu sou muito fã de cinema de terror, então sou bem nerdzinho, assim, consumo muito mesmo. Então, foi algo assim que partiu de um lugar que a gente domina bastante, né? A gente nunca tinha escrito um filme juntos, então também foi algo de encontrar um caminho de referências que nós gostamos, tipo de cinema que a gente assiste desde criança juntos, né? Mas aí acho que é muito bacana quando a gente vai trazendo a equipe junto, né? Que vai pensando a imagem, vai pensando o som, vai pensando a arte, vai pensando tudo, que cada um vai trazendo suas referências. Isso vai deixando o filme mais único, o que na imagem dá medo para cada um de nós, e acho que é um processo colaborativo nesse sentido.
Então, se quiserem também contribuir nessa papo. Você ia comentar que eu achei engraçado, tu falou que a gente assiste filmes de terror desde criança. Então, eu acho que só pontuar que a gente trabalha juntos há muito tempo, então a gente tem um processo que atravessa as versões de roteiro, então é um pouco um privilégio também ter um grupo assim, com quem a gente pode pensar cinema e pensar referências e ficar atravessando assim, olha, assisti isso aqui agora nesse frame. Então acho que a gente vai colecionando isso assim para um arquivo drive, e a gente decupa muito, né, nessas questões que o Gabi está trazendo de como a gente olhar para imagens que a gente não gostaria mais que existissem no mundo e as que a gente gostaria que existisse. Acho que o filme tem, sutilmente a gente consegue entender em alguns momentos, por exemplo, a hora que o pai do Júnior pega ele por pornografia, a gente não vê ele apanhando. Deliberadamente este corpo não vai sofrer neste filme. A gente sabe que a gente vê que ele apanhou, mas a gente tem um plano da boca dele com sangue, mas a gente não vê o corpo dele sendo vilipendiado. Isso são debates que a gente tem ao longo da nossa vida, né, de que maneira a gente consegue atravessar as questões de gênero que são, né, também atravessam os nossos corpos, né, nós como pessoas LGBT, de que maneira isso a gente quer ser representado também. Então, a questão de representação, de como olhar, acho que é bem importante pra gente, como a gente pensa assim. Bom dia, Silvio Félix, abracinho críticos. Eu queria fazer duas perguntas, uma é para o Tom, a segunda é para o Gabriel. Tom, também por ter passado por curtas universitários, assim como o Barbieri comentou, eu queria saber, e é uma curiosidade mesmo, como foi a questão de criar narrativa com pouquíssimos diálogos. Se foi uma opção técnica, por não ter como gravar mesmo os diálogos, se foi uma opção narrativa mesmo, sabe? Porque é um cinema que eu gosto muito, o cinema sem muitos diálogos, ou apenas quando é necessário, né? É uma coisa meio Hitchcockiana mesmo, né? Bresson. Então, eu queria saber de você como foi criar essa narrativa com pouquíssimos diálogos. Se foi uma imposição técnica ou se foi uma escolha narrativa. E para o Gabriel e o pessoal do Véu, é uma curiosidade que eu sempre tive e nunca consegui perguntar, né? Porque eu sempre que eu assisto um filme gaúcho, eu sei que é gaúcho antes de eu saber de fato que é, né? Então eu queria saber se isso é uma coisa já que deliberada mesmo, da linguagem do cinema de vocês, ou que isso é maravilhoso, inclusive, né? Que é um cinema com uma unidade, né? Eu acho isso muito potente. Ou se está no subconsciente mesmo, vocês fazem e saem os filmes com essa característica cultural muito forte, por mais que seja um tema universal, né? Então isso eu acho muito potente, o cinema pernambucano também tem, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Só para lembrar também, complementar, que os gaúchos também tem uma outra assinatura artística que é muito importante para a cultura brasileira, que é o rock gaúcho, também, que ele é rock e ele é gaúcho. Eu já tive uma banda cover de Engenheiros do Havaí. Todo mundo se revelando. Então, foi uma questão narrativa, a meu ver. Os poucos diálogos são justamente para aflorar esse isolamento da personagem. Inclusive, ele tem até diálogo. Todos os diálogos são feitos só pelo protagonista e o resto do mundo não responde ele. Até o contato que ele tem com a enfaixada é só pelo bilhete que ela escreve. Ela própria não fala com ele. Então, eu queria muito que focasse na fotografia e na arte do filme, sabe? Inclusive, existem... É todo feito para mostrar um pouco como esse mundo é hostil a ele, sabe? Tem uma cena que eu gosto bastante, que o trabalho total do figurino do Gabriel Cordeiro, maravilhoso, que é bem simples, que o Fajó tá andando na rua e daí tá vendo um cara vestido de lobo, sabe? Então, até o contato que ele tem com as pessoas que não são do dia a dia dele são figuras que estão lá para intimidar aquela pessoa, sabe? Eu achei muito bom que hoje teve eu não lembro quem aqui que começou uma pergunta falando que todos os filmes poderiam ser muito brasileiros também. E essa pergunta em relação a também parecer muito gaúcho, então
acho que é bem interessante isso de ser específico também, conseguir dialogar com o restante do país, né? E no nosso filme também tem o Robson, que abre o filme falando, né? O pastor, que é daqui, de Pernambuco, então acho que também tem um pouco do acento daqui, né? Do sotaque. Mas, assim, boa pergunta, eu não sei dizer, assim. Eu sinto que o cinema gaúcho, no nosso imaginário, pelo menos, tem uma questão muito contemplativa, assim, né? E a gente foi, nos últimos filmes, eu acho, optando por um caminho diferente, assim, no sentido de ser mais dinâmico e tal. Mas claro que, né, no nosso olhar, talvez por olhar pelas mesmas paisagens, provavelmente a gente vai construindo essa unidade que nem nós notamos, né? Que é muito interessante. Vou ensaiar, porque eu não pensei sobre isso e eu não sabia que tinha cara de filme gaúcho, assim, sinceramente. Tu falou e onde é que tá isso, assim, a gente pode ensaiar algumas coisas. Eu queria saber também o que você viu, o que você viu, porque pra mim é um mágico, assim. Pode haver alguma rigidez de enquadramento, mas eu não sei se isso... Esse filme ele é muito composto, assim, nesse sentido, mas eu acho que isso não reflete o cinema gaúcho, porque o nosso último filme é tudo com câmera na mão, né? O que talvez a gente possa pensar... Talvez pelo sotaque, talvez mas... pelo sotaque, não sei. Também, pensando nos últimos filmes, assim, gaúchos que vocês possam ter visto... Para mim é algo imagético mesmo, sabe? Na linguagem utilizada, o olhar do diretor principalmente, na questão da temporalidade dos planos, dos cortes. Para mim tem algo muito específico ali, que sempre que faço um filme gaúcho, sempre é gaúcho. E isso não é algo ruim, eu acho isso maravilhoso, de verdade. Tá? É uma característica muito forte, para mim. Vou pensar sobre isso, vou pensar sobre isso. Onde é que está isso? Sabe? Onde é que está na nossa imagem? Deve ser no subconsciente, né? Como de repente do local mesmo. É assim como eu vejo isso nos filmes pernambucanos. Eu vejo um filme pernambucano, eu sei que é pernambucano. Sem saber. Ocupou um duplexinho na nossa cabeça agora. E eu morei lá nos 6 anos. Também. Uma coisa que eu pensei que poderia ser as roupas, talvez. Mais roupas de frio, assim, roupa longa. Só também. Não sei. Eu acho que é mais na questão da direção mesmo. Ou o cheiro de churrasco também. Eu acho que também tem uma decisão nossa também, assim, como realizadores, de se posicionar como cineastas gaúchos, sempre que possível, porque nos últimos anos também sinto que o nosso estado, a nossa região tem sido atrelada a muitas questões negativas no país, né? E eu sinto que isso, como artistas, é muito importante para a gente se posicionar nesse lugar de... Nós somos um estado plural também, que tem diferentes linhas de pensamento. Inclusive já foi um estado muito progressista e importante para o país nesse sentido, né? Então, politicamente, para a gente também, se colocar como no cinema gaúcho é importante. Tem que atravessar, então eu vou ficar fazendo... Bom dia, eu sou Yasmin Evaristo, do Feito por Elas, e eu tenho um pouquinho de perguntas para todos vocês. Bom, primeiro Margarete me atravessou muito em termos de imagem, porque eu sou formada em artes e um dos meus movimentos preferidos, obviamente, eu sou realista, então imageticamente eu me deparei com coisas muito interessantes. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais, eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se o Merten acabou fazendo essa pergunta. Gente, é piada, porque eu disse pro Merten que eu falei uma pergunta que não era para ele roubar a pergunta. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa escolha imagética, mais atrelada na parte da arte mesmo e das obras do Margarete, como que você foi pensar em fazer esse referencial, né, no cinema. Para vocês da animação é mais saber realmente como que vocês se escolheram, o que cada um faria, se foi uma coisa espontânea e proposta pelos animadores, já que foi feito a muitas mãos, ou se porventura vocês dialogaram sobre os estilos de animação que vocês queriam que atravessassem, né, toda a narrativa. Sobre o véu já foi contemplado em parte, porque eu queria saber sobre essas estruturas mesmo de medo, como que vocês criaram, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da parte técnica de cor
e de figurino, né, essa parte da direção de arte, porque eu achei aquele ambiente ali daquele púlpito, né, aquela igreja, uma coisa que ele remetendo a uma natureza, mas ao mesmo tempo é um lugar meio com um aspecto de caverna, então fica nesse diálogo de uma relação de uma simulação de meio ambiente, mas um lugar que está sempre ali dentro dessa lógica de opressão. E agradecer por colocar o Vitor em tela, gente, eu sou apaixonada com o Vitor. Eu amo ver aquele garoto, ele é incrível, abriu um sorriso desse tamanho, assim, quando ele apareceu. Fiz uma fotinha assim, vou mandar pra ele no Instagram, tipo assim, Mico, olha, eu vi você de novo. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, vou começar por aqui, você. Vou te deixar falar bastante, sério. Mas, assim, a gente foi construindo no roteiro essa religião fictícia, né? Que tinha vários elementos, e aí, como a gente estava com um orçamento bem apertado para a megalomania que a gente queria fazer com esse filme, a gente sabia que a locação ia ser muito importante para a construção da estética como um todo, assim. A gente estava buscando uma locação que fosse estranha, que trouxesse, que nos ajudasse a construir esse universo. E a gente foi em algumas, assim, estava difícil encontrar algo que clicasse para todo mundo, até que a gente foi nesse lugar que é uma ex-sauna de sexo, assim, que atualmente é um espaço de eventos, assim, que tem festas e tal, não é mais uma sauna. E quando a gente chegou naquele espaço, assim, que tinha já alguns dos elementos, né? Tinha alguns dos elementos do filme, a gente se olhou todo mundo assim, não, é aqui. Aí a gente voltou pro roteiro, reconstruiu a religião a partir disso, né? E daí acho que foi uma coisa de todo mundo trazer um pouco, assim, a Gabriela Burke, que é diretora de arte, trouxe muita coisa, né, do elemento, sempre também guiados pelo véu, né? O véu foi algo, assim, que desde o início, assim, foi algo que guiou o filme, assim, né, como um dispositivo de cinema mesmo, né, de ser esse tecido que deixa turva a imagem em relação a quem está embaixo dele, e como isso pode gerar o medo, gerar confusão de identidade, de várias coisas. A parede, vocês chegaram a pintar ou aquela parede é do lugar mesmo, aquela que... A sauna. Já estava lá. Gente, que fabuloso. Festas com cavalos, Coisa levavam assim, que era uma... Carandache é um clássico. Como é que é o nome? Aquele lugar Carandache. Carandache. Tem uma parede de cristais, tem vários, tem uns 3 cenários, assim, tem uma cachoeira dentro. O Vitor fez um filme ali, o último filme do Vitor é outra parte ali, mas a gente tá gravando lá muito. Tipo, por onde tu virar a câmera vai ter uma coisa dessa aparecendo, assim. Meio que um galpão fake, assim. É uma doideira esse lugar, assim, muito bom. Mas eu não entendi, era uma sauna e agora é um lugar de eventos? Não, aqui ela fechou como sauna, né? Faliu, sei lá, e daí ele tá alugando para eventos. Nos anos 60 era muito conhecido em Porto Mas tem tudo igual, tiveram tudo igual, assim, um troço meio maluco. A gente entrou lá e viu isso e a gente falou, gente, se a gente fizer um negócio que botar umas plantas, vai ficar tipo um jardim, assim, e a gente adaptou o roteiro para ter jardim. A gente lembrou do jardim, de Adão e Eva e tal, vamos remeter um negócio religioso, porque você nem tinha, entendeu? A gente meio que adaptou por causa do cenário mesmo, que estava pronto lá, perfeito, maravilhoso. E eu acho que tem uma coisa que isso nos trouxe, que essa relação super, bem de pouca profundidade mesmo, de figura fundo sem perspectiva, porque a perspectiva está no desenho. Então, eventualmente a gente tem perspectiva nos planos mais abertos, mas a gente também optou por colar os personagens naquele fundo, principalmente na hora do tiro na cabeça, assim, que ele tá em relação ao jardim, né? Não tem nada que fique contra ele, né? Ele está entrando no jardim já ali. Então acho que nos dá umas possibilidades narrativas que a gente não teria se não houvesse essa pintura, que ela estava num estado ótimo, porque como ela estava muito antiga, não tinha brilho, estava... então eu uso muito polarizador para a gente poder não ter tanto brilho, e eu gosto muito como textura de imagem, a gente gosta muito de usar para mist, né? Tem um pouco essa relação com o véu também, né? Mas no nosso outro filme também a gente tinha por outros motivos, mas essa opacidade da imagem, que a opacidade da pintura também trouxe, nos ajudou a atravessar esse conceito do véu, né? Que também filtra e de alguma maneira tira um pouco desse brilho. Então acho que nesse sentido era muito escuro lá, né? Então a gente teve que iluminar muito.
acho que também esse é outro aspecto que é interessante, né? A fotografia, a luz, ela é um personagem, ela fala muito, ela flica, ela oscila, ela explode e ela queima. Então também a gente teve que pensar nisso quando foi fazer a luz, com os recursos que a gente tinha, porque era um espaço muito grande para iluminar e precisava estar feito em camadas, né? O fundo tem uma luz que é só para o painel, para iluminar homogeneamente, tem as luzes contra as luzes, as luzes de meio e as que explodem. Então também tinha um pé direito alto que nos ajudava, né? Ele rebatia azul, porque dá até azul, e a nossa paleta é toda azulzinha, né? A gente puxou o final, né? Já puxou um pouco para o ciano, já na pós, já tinha um pouco essa intenção na captura, então acho que essa coisa mesmo, assim, de ir pro mundo, o mundo afetar o roteiro, e a gente responder isso, e fazer um processo ioiô, acho que funciona. Só para complementar uma outra coisa. Que também tem a personagem da Rebeca, né, que porque a Lívia começou a falar da luz, que eu acho que ela também proporciona isso, né, que é alguém que ela não participa da parte espiritual do culto por ela ser mulher, né? Isso no nosso conceito, assim. Então ela só pode ficar na parte técnica, né? Mas ela é meio que a maestra de imagem e som, né? Então ela vai criando aquele espetáculo na parte técnica, que na verdade é super criativa, né? Claro. E aí quando ela é tomada pela entidade, né? A entidade mesmo começa a brincar com a imagem, com o som, né? Toma o alto-falante, toma a luz, a luz começa a ficar. Então, foi bacana brincar com isso também. Então, em relação às artes visuais, eu sempre gostei muito de história da pintura, da história das artes visuais. E eu também sempre gostei muito de coisa esquisita, de coisa doida. E quando eu descobri o movimento surrealista lá no ensino fundamental, eu fiquei louco, eu fiquei apaixonado até hoje. Acho que é um dos meus movimentos na arte, na literatura, no cinema, que eu mais gosto, até hoje. E antes mesmo de eu saber qual seria o título do filme, eu sabia que eu queria terminar o filme com Os Amantes, do René Magritte. E daí todo o processo do filme eu acho que foi, de certa maneira, como é que eu crio um cenário em que faça sentido essas duas personagens estarem se beijando com um véu no rosto aqui no final. E daí, conforme eu fui escrevendo, eu fui lembrando de outras pinturas do Magritte que eu conhecia, e até descobrindo algumas novas que eu não conhecia, que encaixavam com a narrativa que eu estava construindo. A mais óbvia é Os Amantes no final, mas tem várias outras que, como O Filho do Homem, no início, quando ele está de costas. Tem uma que agora me fugiu o nome, mas é uma pintura de uma janela com um vidro quebrado que dá para um campo. Eu acho que é a chave dos campos, o nome não me recordo exatamente, mas é que eu faço uma referência sonora quando a enfaixada joga a maçã para ele. Então é um convite a uma libertação violenta, sabe? Que ele está arrebentando a janela, está arrebentando a concepção de mundo dele. E a estética que isso trouxe para o filme foi muito de cobrir a identidade das personagens para criar essa sensação de um onírico, mas um onírico muito realista na aparência, da mesma forma que as pinturas do próprio René Magritte. Sobre a formação da equipe do filme, você perguntou sobre a animação, a gente colocou muito na mão do diretor de animação, né, o Matheus Neidl. A gente tinha uma vantagem que ele era monitor de animação do curso, então ele ia identificando os alunos mais promissores, ia captando pra gente, ia chamando, e aí a gente foi fazendo desse jeito. Aí ele animou várias cenas, mandava pros ajudantes que a gente arranjava, e a gente foi fazendo assim, sabe? A logística foi bem
bem natural mesmo. E acaba como é um curso de animação, todo mundo pegou para animar um pouquinho, o Matheus Comparte, diretor, também animou, eu animei, então nesse sentido foi isso. E aí talvez tenha um ou outro detalhe de unidade, que talvez um olho mais atento pegue, tipo, isso aqui dá para identificar as estilísticas da animação ali, principalmente o que me pega mais ali na apresentação final, mas eu acho que não necessariamente são problemas que empobrecem, acho que é estilo de cada um. Oi, tudo bem? Eu sou a Natália Bocaneira, eu escrevo para o Coletivo Crítico e para o Cinema com Crítica, e a minha pergunta é para o pessoal do Véu. Eu assisti Pastrana em 2024, no Festival de Tribeca, eu fiz a cobertura online, e eu devo dizer que foi um dos meus filmes favoritos de 2024, com tranquilidade. Eu acho que é um filme magnético fabuloso. E eu realmente tomei um susto, 2 vezes tomando um susto, quando eu assisti o Véu, porque é um filme muito diferente de Pastrana. Então a gente está falando aqui de unidade do cinema de vocês, e eu queria entender se Pastrana foi um ponto fora da curva, ou se houve algum tipo de transição. Eu não assisti os curtas anteriores de vocês, mas realmente para mim, eu fui, uau, é um filme totalmente diferente, então destoou bastante para mim. Gosto muito dos dois, mas queria entender essa fase de transição de vocês. Obrigada e parabéns para todo mundo na mesa. Que massa, obrigado pelas palavras, pela pergunta. O Pastrana, para quem não conhece, é um curta-metragem documental que conta a história da Melissa, que co-dirigiu o filme comigo, e do Alisson Pastrana, que era um dos melhores amigos dela, que faleceu precocemente na adolescência. Ele era skatista downhill. Então, realmente são filmes muito diferentes, né? Para começar, uma é de ficção, outra é documental. O Pastrana, por ser uma história muito pessoal da Melissa, né? Eu entrei como co-diretor a partir da produção do filme, da Letéia, nos colocou juntos, assim, por achar que a gente ia ter um clique bacana, assim, como dupla criativa, e realmente aconteceu, né? A gente está muito bem, assim, mas os meus trabalhos anteriores, eles vão para diferentes lugares, assim, tem drama, tem alguns outros curtas-metragens, né? Fantásticos também. Mas eu acho que esse lugar de encanto com a imagem, assim, que tem tanto no meu cinema como expandido aqui para a Lívia, para as pessoas que a gente colabora, né? Eu acho que é o que nos guia, assim, né? Mesmo no documentário, como é o Pastrana, essa decisão de a imagem ser o que nos guia como tesão, assim, para fazer cinema mesmo, né? Então, a gente vai ter sempre isso como norte, assim, né? E acho que, tanto no Pastrana como no Véu, acho que, embora sejam filmes muito diferentes, tem também essa coisa terna, assim, de conexão humana, assim, que a gente também gosta muito de trabalhar no nosso cinema. Bom dia, meu nome é Natasha Matsushita, eu sou do Porque Isso é Óbvio, e eu tenho uma pergunta para os três. Antes de tudo, eu quero dizer que a noite ontem foi bem feliz, gostei muito, assim, surpreendi. E assim, o Véu foi meu amorzinho em outros níveis, os outros eu também gostei muito, e até fiquei, meu Deus, se isso é um curto universitário desse querido aqui, eu disse, imagina o futuro, assim, na animação, né? Eu tenho essa mesma perspectiva dele. E esse aqui também, bom dia, né? Boa tarde para você. Então, pro Véu, eu fiquei pensando muito sobre a relação familiar. A relação familiar permeou em um lugar muito uau pra mim. Uma família que não tinha alguém no lugar da mãe. E eu fiquei me perguntando, onde foi essa mãe? E a pergunta vai nesse lugar. Até que ponto, tipo, a mãe, mesmo não estando, estava? Qual foi o papel da mãe na construção dessa família, ou da figura da mãe, quero dizer, na construção dessa família, que apesar dos pesares, mesmo sofrendo o que estava sofrendo desde a homofobia e afins, a menina se bota no lugar e diz, não, eu assumo, porque o papel ali, ela entende que é onde existe o sustento, é onde ela come. E ela diz, não, deixa que eu assumo, mesmo sabendo as consequências, que ela fala, olha, você sabe, se a gente continuar enganando eles, vai chegar um momento que não vai dar muito certo. E aí ela entra sabendo que pode dar tudo errado, e deu errado. E a progressão do filme, assim,
me deixou, meu Deus, eu tomei um susto, que eu tremi, eu segurei esse celular, desculpa, eu apertei pro celular. E eu pedi pro Deus socorro. Mas achei incrível isso. E aí eu queria saber o papel dessa mãe, porque esse núcleo familiar, que está toda hora em evidência, me chamou muita atenção. Né? Ela botar, opa, nossa subsistência, que acaba esse ponto de sobrevivência, acima de qualquer coisa, mesmo vendo o irmão apanhando, enfim, ela estava possuída quando ela viu isso, né? Mas ela não atacou o pai, podendo atacar ele. E essas pequenas coisas ficaram na minha mente. Mas a pergunta é sobre qual foi o papel da mãe, e se teve um papel da mãe nessa construção da ideia familiar, mesmo não estando lá. Essa é a pergunta. Para vocês, eu também achei incrível o TV Entreaberta, porque mostra que, independentemente da pessoa estar dentro ou não das telas, existe de alguma forma, seja no imaginário, seja o que for, aquele papel do ideal americano que mexe com a gente. E tem uma imagem que ficou na minha cabeça que foi muito sutil, na hora que a garota está abaixada assim no sofá, como se estivesse chorando, e no primeiro plano passa o que ele tinha cena da vida, assim, no show, e isso me chamou a atenção. Teriam mais alguns pontos sutis, talvez que passaram despercebidos por mim, e tu diga, Natasha, tem esse lugar, que é um ponto sutil que a gente botou aqui, muito, quem percebeu, percebeu. Tem algum lugar assim específico que possa trazer que diga, isso conta história. Aquilo, pra mim, é uma baixada de chorando e ninguém percebendo contou uma história muito forte. Tem algum lugar, outro lugar, ou outros lugares específicos no teu filme que contam histórias que talvez eu não tenha percebido? O escrito nas entrelinhas? Aí essa é a tua pergunta. E pra você, eu gostei muito do trabalho do corpo. A questão da imagem, nem comento, eu acho que todo mundo está comentando essa questão da imagem. Quando tu traz o quadrado, tudo é muito pensado dentro do possível, né? Porque eu acho que no final o cinema ele é escrito, mas ele abre naturalmente para interpretações, porque depende muito de quem vê. E aí eu queria saber de tu, a questão do trabalho do corpo dos atores. Porque bem ou mal, por não existir muitas falas, eu queria saber se existe muita marcação, exemplo, de cabeça, que eu percebi muito ele fazendo a cabeça, que a gente tinha que acompanhar, né? O ator vai ter que mostrar pra gente onde a gente tem que olhar. E eu achei que ele fez isso muito bem. Ao mesmo tempo que tinha esse trabalho corporal e de identificação, onde quando eu senti uma naturalidade. Não foi uma coisa que, tipo, toda hora eu tô marcada. Mas eu senti alguns momentos bem marcados. E uma questão teatral, visceral, quando ele tira, muito pesada. E eu queria entender, esse trabalho do corpo dos atores na tela, ele foi muito trabalhado, tipo, olha pra direita, esquerda, frente e depois faz isso? Ou tu deixou, num todo, muito livre? Pronto, essa é a pergunta. Obrigada. Beleza, vou começar então. Obrigado pela pergunta, muito massa, adorei a pergunta. Acho que a ausência da mãe foi algo que a gente sempre discutiu muito e em algum momento a gente considerou ter uma mãe na família, né? Inclusive na cena do jumpscare, que pelo jeito te pegou um pouquinho, originalmente no roteiro o Júnior olhava para o vulto no banheiro e perguntava, mãe? Aí a gente gravou assim e foi até na pós assim que a gente acabou achando que por curta-metragem ele já abre tantas margens para interpretação que era algo que talvez confundisse um pouco mais, né? A gente não, vamos tirar a mãe, a gente deixou a Rebeca. Mas a gente queria trabalhar uma história familiar mesmo, né? Apesar de todo o contexto religioso, né? Acho que o mais importante pra gente era uma história familiar de uma família que é totalmente guiada por um olhar masculino, né? Um olhar patriarcal, assim. Acho que é algo que nos interessa muito, refletir sobre o nosso papel como homens, né? Sobre a nossa masculinidade. Então acho que partia desse lugar, assim, né? E a Rebeca como essa pessoa que é possuída e a partir disso, a partir da conexão com o irmão, consegue provocar ele para que ele consiga romper com o pai, né? Acho que é um rompimento dos dois, claro, mas é a partir da união deles, né? E acho que um incentiva o outro a conseguir fazer esse rompimento. Acho que sobre esses detalhes, essas coisas, eu acho que muito disso é fruto do que eu falei numa resposta anterior, da colaboração, né? Então,
essas longas reuniões eram produtivamente improdutivas, no sentido de que a gente perdia muito tempo não indo para frente, tipo, não avançando o projeto, mas polindo esse projeto, então deixando ele mais denso, se pegar para assistir pausando, detalhe a detalhe, você vai ver várias sutilezas de um pop-up que aparece de televisão com alguma mensagem que se relaciona com a narrativa, alguma mensagem, sei lá, geopolítica mesmo, algum comentário geopolítico mesmo sobre esse imperialismo cultural, e algumas nuances de duplo sentido. A gente tentou brincar bastante, a gente tem muito tempo para polir, então a gente até acha que, pelo menos a experiência que a gente teve é que o filme vai ficando mais interessante revendo, porque você vai pegando detalhes que você não tinha pegado na primeira vez, porque ele é muito frenético, né? Então acaba que você não vai pegar tudo mesmo. A gente aceitou isso como parte da linguagem que a gente queria passar, e é isso. Eu acho que ele é propositalmente denso nesse sentido, e não no sentido denso de complexidade, de querer essa coisa pedante. É denso de muita coisa mesmo, sobrecarregada. Eu acho que é uma característica que a gente gosta bastante do filme, que acrescenta tanto narrativamente quanto simbolicamente. Eu gostei muito dessa pergunta porque eu adoro esse elenco. Eu gosto muito do Lucas Vinícius, da Luísa Vanderlei e do Manequim, você considera? Mas então, essa pergunta em relação à teatralidade. O Lucas Vinícius, ele é um ator principalmente de teatro, e por uma coincidência maravilhosa que do destino, assim, o TCC do Lucas Vinícius foi sobre teatro de máscara. E daí, quando eu soube disso, eu falei pra ele: olha, seu rosto não vai aparecer por muito tempo, e então não sinta medo de ser teatral. A gente não precisa fazer aquele comportado do cinema, sabe? E ele fez um trabalho excelente de mostrar toda a intenção, mostrar o que a personagem estava sentindo, ou para onde ela estava se direcionando, só com o trabalho do corpo. E, enfim, é um ator maravilhoso, eu sou fã número 1 desse cara. Luísa também, maravilhosa, ela, excelente atuação. Em relação às marcações que você perguntou, em alguns momentos, algumas cenas chaves que eu queria muito que elas tivessem uma estética específica, a gente fez repetições até ficar certinho e tudo. E, por exemplo, a cena final, essa aí foi bem trabalhada, mas no restante, no geral, eu deixei ele articular o que ele sabia, né? Se a especialidade dele que ele estudou é atuação com máscara, então manda ver, faz aí como você acha melhor, e no que não dava certo a gente repetia, mas no geral ele fez um excelente trabalho, ao meu ver. E o Manequim, né, que é o terceiro ator, eu cheguei parado. Mas agora vai ter o Roger, aí vai ser a Raíssa, e aí a gente vai terminar de curtas para começar de longa, que o pessoal já tá... Eu acho que para além da questão do medo e da extraterritorialidade, acho que um outro elemento que liga os três curtas que a gente está conversando aqui é uma percepção que escapa a sensação e a visão racional da realidade do mundo como entendemos do ponto de vista material, e que resvala para o sobrenatural, para o sensorial, para o psicanalítico mesmo. E eu queria saber do Matheus e do Tom como vocês abordam isso. Matheus, teu filme não só perturbador, ele incomoda. E isso é um elogio. Assim, ele
realmente é um filme que me deixou tenso e me deixou muito ligado por conta disso, e acaba me remetendo a essa fragmentação de discurso e de referências que é impossível de ser abarcada. E como você disse, eu acho que fiquei com vontade de ver várias vezes para pegar mais outras referências que estão ali. Me lembrou muito algo caótico, talvez pouca gente vai lembrar disso, uns clipes de uma banda dos anos 80 chamada Sig Sputnik, que é um negócio totalmente desconexo, fragmentado, pós-apocalíptico, né, pós-compreensão mesmo. E eu acho que tem muito disso. Eu queria que você falasse como foi, se diz, essas reuniões interminadas. Eu fico imaginando vocês, né, a loucura que era assim, essa discussão, e quando é que vocês disseram, bom, terminou, é isso aqui, e se vocês tinham, provavelmente sim, uma animação, as coisas são muito mais necessariamente pensadas e não tem muita sobra quando se faz uma animação, né? O que é feito é o que vai ser mostrado em geral. Se vocês tinham ideia de que ia ficar realmente esse caleidoscópio insano, né, do filme. E pro Tom, falaste muito de, foi, né, todo mundo citou aqui as óbvias referências do surrealismo e do ponto de vista das artes visuais, pictóricas, mas eu queria que você falasse se eventualmente tem referências do cinema surrealista, que para mim está muito ali também, nos filmes do René Clair, como Manhattan, do Man Ray, Germain Dulac, etc. Essa galera fazia os filmes dadaístas, surrealistas, anos 20, 30, e que está ali, né? A Concha, o Cônego, por exemplo, para mim está muito claro na mise-en-scène, na encenação. A cena das flores também tem muito. Exato, aquelas bocas, aquilo é total René Clair e esse pessoal. É isso. Eu acho que sobre isso eu acho que uma mentalidade que a gente teve no projeto foi nessa o projeto já existia há um tempo, e aí ele tinha sido idealizado pelo diretor, né, pelo Matheus Combate, e aí ele foi evoluindo a ideia, escrevendo o roteiro, até que nessa epifania que a gente teve nessa aula de design sonoro, né, de querer ir mais além, a gente pensou, tipo, se a gente vai fazer um comentário sobre televisão, a gente pode levar a televisão ao extremo. Então, a televisão, ela tem uma linguagem que ela não ela é linear, porque as histórias são contadas linear, muitas vezes é ao vivo, mas ela não é conectada, ela é desconexa. Então, tem propaganda o tempo todo, tem pausa ali para o intervalo. Tudo isso é aquela parada de teoria de cinema, né? Do Eisenstein, as coisas se chocam e formam novas ideias. Então, tudo isso forma um produto diferente do que a mera linearidade, sabe? Então, a nossa intenção, acho que foi, beleza, isso é uma oportunidade que a gente estava perdendo. Vamos abraçar ela, entrar de cabeça, colocar novas técnicas, novas coisas, pirar mesmo, porque sabe-se lá quando a gente vai ter a oportunidade de fazer um filme assim de novo, sabe? E eu acho que é isso, mais ou menos, essa parada de usar isso como oportunidade de explorar e colocar o máximo de coisa, o máximo de referência e amontoar de coisa, porque a TV ela é assim, né? A TV ela valoriza isso, a quantidade de informação, prender o espectador na ansiedade que seja de esperar algo que tá vindo. Então acho um pouco dessas. Por isso eu disse que essa improdutividade produtiva apesar de foi deixando denso, e essa densidade do filme, apesar de ter sido mais curto, acho que é uma curta mais curta, né? Ele é curto em comprimento, mas a gente deixou ele denso para dentro, né? A ideia é essa, mais ou menos. Se a gente for pegar a classificação da Ancine, é um dos poucos curtas que a gente está exibindo aqui, porque a gente fala em todos os festivais de mostra de curtas, se a gente for parar a pensar, a gente está assistindo média. Nada contra, mas é o fato. Né? E sobre a esquizofrenia, a televisão, a maioria das pessoas, se não viu, conhece Domingo Legal, que era a coisa mais esquizofrênica do mundo. Raíssa, pra gente terminar. Raíssa. Desculpa. Perdão. Acabou.
Então, referente ao curta-metragem, as referências que eu utilizei para o filme em relação ao surrealismo, eu acho que eles são principalmente da pintura mesmo. Em relação às referências cinematográficas, como foi mencionado aí do Ruptura e tudo mais, para mim foram todas referências muito mais contemporâneas, Matrix, enfim. Porque também eu fiz no terceiro período e naquela época eu não tinha um acervo tão grande de obras cinematográficas surrealistas quanto eu tenho hoje em dia. Mas cineastas surrealistas que eu gosto muito, que eu sinto que podem já ter me influenciado naquela época, foi a Maya Deren, o Man Ray, que você citou, e, claro, o David Lynch, icônico. Bom dia, meu nome é Raíssa, eu escrevo para Estação Nerd. Eu queria parabenizar a todos porque a noite ontem foi bem legal. O cinema de horror é o meu cinema favorito. E desde muito pequena eu tinha o hábito de assistir os créditos dos filmes de terror para me convencer que aquilo não era real e eu não ficar com tanto medo. E eu carrego esse hábito até hoje, apesar de não mais sentir medo. E aí, vendo os créditos do seu filme ontem, começaram a surgir todos aqueles nomes, e eu fui começando a entrar em desespero, porque é o curta mais curta, como você disse, e não paravam de aparecer nomes. E eu queria lhe fazer uma pergunta, e depois eu tinha até desistido dela, porque ela talvez seja um pouco boba, ou... Enfim, eu não tenho noção de como funciona muito bem o processo de filmagem, eu nunca estive num set. E eu queria saber como foi para você passar a sua ideia para essa equipe tão gigantesca, se você tinha algum storyboard, algum sketchbook, alguma coisa nesse sentido, se foi mais oral mesmo. Como eu disse, eu realmente não faço ideia de como funciona um set, muito menos de animação, então com uma equipe desse tamanho, como que você passou a sua visão para esses animadores, tantos que foram? Eu acho que a animação já exige muito mais planejamento do que o cinema live action, porque não tem espaço para erro, né? Uma cena que você quer descartar, você jogou o trabalho de 2 meses de um cara fora. Então, eu acho que essas reuniões em excesso, elas foram muito positivas nesse sentido. Foi polimento de ideia, polimento de conceito, e aí depois disso pôr a mão na massa. E aí pôr a mão na massa, prazo curto das disciplinas, correria, desespero para entregar as coisas, sabe? Mas a parte interessante, a parte artística, bonita, é na pré-produção. Depois que entra na produção é ritmo de indústria, é cena atrás de cena, desespero para finalizar. E aí, de vez em quando, os inserts, isso é interessante, os inserts eles funcionavam quase como um respiro pra gente da produção, sabe? A gente está naquela rotina de animação 2D, frame a frame, desenhando, as diversas etapas, tem que fazer o hack, depois fazer o clean-up, cor, e aí, de repente, você tem uma cena de stop motion para fazer do controlate lá, do controle sendo mordido. E aí a gente pegou um dia a sala de stop motion do curso, numa noite assim, e varamos até a escola fechar, Belas Artes fechar, cavucando um controle remoto de R$1 com micro-retífica. Então lá, cavucando. Então, tipo, os inserts, apesar de adicionar uma camada a mais de trabalho, eles deixaram a produção muito mais gostosa, sabe? Muito mais interessante pra gente. E eram etapas de respiro, que juntava toda a equipe para ir numa locação, gravar a cena do box, entendeu? Fazer uma técnica de pixelation, aí interage com a mulher que cedeu a área lá, e ela, não, você está fazendo um movimento, para os atores, né? Você está fazendo um movimento errado, da esquiva, não é assim. Então eram momentos de respiro para a gente dessa produção mais industrial, assim, da animação, sabe? Bom, gente, queria agradecer a presença de todos. A gente vai bater aquela fotinha aqui pro nosso querido Felipe. E